Boa tarde, galerinha. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Nossa semana está terminando, certo? Hoje teremos aulas de ciências e religião. Espero que vocês tenham gostado das aulas anteriores, certo? A gente vai continuar no assunto de alimentação, tá bom? Tenham gostado também das dicas que a tia deu, tenham feito o espetinho de fruta, o picolé com frutas, certo? É gostoso e é saudável. Mas antes da gente começar hoje o assunto, cuidando dos alimentos, vamos fazer uma oração? Com as mãozinhas, fecha os olhos. Querido Deus, muito obrigada, Pai, por todas as bênçãos, Pai, que o Senhor tem derramado em nossas casas, em nossa escola, com os nossos professores, na casa dos nossos coleguinhas, Pai. Não nos desampara, Pai, permanece conosco, nos dando força, Pai, para enfrentar tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Vamos para um cantinho tranquilo. Pega o livro de vocês, caderno, lápis, todo o material que vocês vão utilizar e a folhinha de religião, tá bom? Vamos lá. Cuidando dos alimentos, página 8. Algo importante que a gente deve saber sobre os alimentos é, como tem aqui mostrando na imagem, os ingredientes, data de fabricação, prazo de validade, informações nutricionais, a quantidade que tem, peso, certo? Nome do produto, tá bom? Tudo isso é importante, a gente perceber na embalagem. Mas também a gente tem que prestar atenção na aparência do produto, nas informações nutricionais, se tem alguma substância que vocês não podem ingerir, porque tem algumas pessoas que têm alergia a glúten e a lactose, certo? O glúten é o trigo, a lactose é o leite, derivados do leite. A gente também tem que observar o prazo, a data de fabricação e a data de validade, para saber se faz muito tempo que ele foi fabricado, se ele é um produto novo e também se está perto de se vencer, porque a gente não deve consumir produtos fora da validade, porque consequentemente vão fazer mal e a gente vai para o hospital, certo? Então todo cuidado é muito importante. Perceber se a embalagem ela está aberta, se ela está bem fechadinha, latas, se elas não estão amassadas, certo? Comprar latas sem estar amassada, entre outras informações, certo? Aí também podemos encontrar a temperatura. Porque tem alguns alimentos, quando a gente vai no supermercado, que eles estão no freezer. É uma forma de fazer com que eles tenham uma maior durabilidade, que eles não estraguem, certo? São leites, manteiga, derivados de leite, certo? Queijos, entre outras, carnes também, entre outras coisas, certo? E lembrando que quando a gente abre, tem lá dizendo que tem um prazo para o produto ser consumido, para que ele não estrague e não faça mal ao nosso organismo, certo? Vamos aí, passar a página 9. Antes de serem consumidos, alguns alimentos requerem algum cuidado. Aqui, como a moça está fazendo, ó, a gente sempre tem que lavar os alimentos antes de ingerir, certo? Para não encontrar micro-organismos que estão presentes ali, a gente não pode ver, mas aí a gente pode ficar doente, certo? E aqui tem falando o conceito, na verdade, sobre micro-organismos, que são seres muito pequenos que não podem ser vistos e fazem mal, podem causar doenças. Então, dessa forma, a gente tem que lavar. Tem até uma solução muito boa que faz com que o alimento fique limpo. As frutas, os legumes, as verduras. É a cada litro, 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária. Água sanitária, tia, é para matar os micro-organismos, certo? Bactéria, para limpar também. Aí depois que deixar lá um tempinho, lava na água corrente, que é na água da torneira, para que ele fique bom para o consumo, certo? E aí também, para conservar alguns alimentos, a gente deve manter refrigerados, assim como a gente encontra no supermercado, para que eles não estraguem. E tem até alguns alimentos que dizem lá na própria embalagem, após aberto, guardar na geladeira. Então é para eles serem refrigerados para que eles não estraguem. Tem até algumas frutas, alguns vegetais que a gente guarda na geladeira também, além de carnes, leite e derivados de leite, tá bom?
E aqui tem produtos também, aqui embaixo tem uns potes. Então, tem produtos que enlatados, como biscoito, arroz, feijão, entre outros, que a gente deve manter num local fechado, longe de alguns bichinhos, de alguns animais, certo? Para que não sejam contaminados e a gente não ingira nenhum alimento contaminado. Vamos passar a página. Página 10. Aprender é divertido. A gente já viu agora os cuidados que a gente deve ter com o alimento. E aí, saber também onde guardar e outras informações que a tia falou aqui. Então, vamos para a atividade. Aprender é divertido. Página 10. Observe a seguir alguns cuidados que devemos ter com nossa alimentação e os alimentos que ingerimos. Depois, recorte as imagens da lateral da página e colhe nos espaços adequados. Aqui ao lado do livro tem 6 imagens. Então, vocês vão colocar nos lugares adequados, certo? Alimentar-se nas horas certas, comer alimentos variados, lavar bem os alimentos, mastigar bem os alimentos, proteger os alimentos de animais que podem transmitir doenças, certo? Manter produtos que precisam de refrigeração na geladeira. Todos esses cuidados são importantes. Aí aqui embaixo tem assim. Com a orientação do professor, você e seus colegas devem, no caderno, olha o desenho do caderninho, escolher um dos cuidados acima e escrever um texto coletivo sobre ele, certo? Então, esse texto coletivo não tem como ser feito porque a gente não está na sala de aula, tá bom? Mas aí vocês podem fazer um texto, escolher algum desses aqui, coloca o cabeçalho, a data, a atividade da página 10 no caderno de ciências e vocês vão escrever um pequeno texto, falando um pouquinho de algum desses que você escolheu, certo? Lembrando, começa com letra maiúscula, lembra do ponto final, quando encerrar a sua ideia. Não é uma frase, é um texto, não precisa ser muito grande, mas que tenha 4, 5 linhas, tá bom? E caso vocês queiram colar alguma imagem, fiquem à vontade. Passando a página. Como a tia havia falado, na página 11, tem falando sobre alguns alimentos que vem mostrando o diferencial que eles possuem. Se eles têm glúten, se eles não têm glúten, se tem lactose, se não tem lactose, porque a gente deve observar na composição dos alimentos, nos ingredientes, o que é que eles vêm, que a gente pode consumir. Tem algumas pessoas que têm alergia, então se consumir realmente passa mal. E por isso que a gente deve observar na embalagem caso a gente tenha alguma restrição na nossa alimentação, certo? Aqui tem alguns alimentos como bolos, que são feitos de trigo, bolos, pães, são feitos com farinha de trigo. E a farinha de trigo contém glúten. E algumas pessoas não podem ingerir o glúten, então tem que comer produtos que venham com esse símbolozinho que tem aí, que é a folhinha do trigo cortadinha, dizendo que não tem no alimento, certo? E aí, ó, esse glúten é o quê? É uma mistura de proteínas que pode causar problemas de saúde em algumas pessoas, certo? Irritabilidade no estômago, entre outras sensações. Por isso, esses alimentos precisam indicar a presença ou ausência do glúten no rótulo. Da mesma forma, é o leite. Tem alguns alimentos que dizem assim, não contém lactose ou possui derivados de lactose. Então, a gente tem que observar para não consumir caso tenha algum problema em tomar leite ou comer derivados, certo? Aí aqui tem assim, lê a tirinha, observa a expressão de Armandinho, depois explique por que seu amigo foi parar no hospital. Todos comeram e não deu nada, mas ele tem alergia. Ele sempre lê a embalagem com cuidado, mas faltou informação no rótulo e ele está no hospital. O que será que aconteceu? E aí vocês vão ler essa tirinha novamente e vocês vão explicar por que o coleguinha dele foi parar no hospital. O que foi que ele fez que fez com que ele fosse ao hospital? Pensa um pouquinho aí e responda. Próxima página. Página 12. Atividades. 1. As embalagens contêm algumas informações sobre os alimentos, como data de fabricação, prazo de validade. Observe os rótulos de alguns alimentos que consumimos em nosso dia a dia. Então, aqui tem o feijão, tem os pães e tem o iogurte. E cada um tem a validade, data de fabricação e data que se vende, certo? Agora faça o que se pede.
Qual é o tempo de validade de cada produto? Então aqui vocês vão pegar, colocar o nome feijão, aí bota a data de validade. Pães, data de validade. E aí, o iogurte também é data de validade, certo? A data de validade é o prazo final para a gente consumir aquele alimento. B. Circule o produto que deve ser consumido mais rápido. Em seguida, explique o motivo. Qual desses alimentos tem que ser consumido rapidamente para não estragar? E aí, pensa um pouquinho, observa a imagem e responde e justifica, certo? C. Por que devemos consumir os alimentos dentro do prazo de validade? Por que é importante consumir dentro do prazo de validade? Lembra da explicação que a tia deu, tá? Aí você justifica. Próxima página. Página 13. D. Com a ajuda de um adulto, escolha 3 embalagens na sua casa, certo? Que contenha essas informações que estão pedindo aqui. Vocês vão colocar o nome do alimento, a data de fabricação e a data de validade, certo? Data de fabricação é a data quando ele foi feito, quando ele foi embalado. E a data de validade é o prazo final para a gente consumir esse produto, certo? Então aí na casa de vocês, peçam ajuda da mamãe e ao papai e vão procurar na feira e escolham 3 alimentos. Coloca o nome, data de fabricação e a validade, certo? 2. Encontre no caça-palavra os termos que completam as frases sobre os cuidados que devemos ter com a nossa alimentação. Lembra que a gente falou sobre os cuidados que a gente deve ter com a alimentação para que não façam mal? Que os alimentos é necessário para a gente repor as nossas energias, nossas proteínas. Nos alimentos tem proteínas, tem carboidratos, como a gente viu na aula passada. Então a gente deve ingerir na quantidade necessária que o nosso corpo necessita. Mas, que cuidados são esses? Então, aqui para vocês poderem completar as frases, vocês vão ter que procurar primeiro no caça-palavra, encontrou e depois vai procurando onde é que se encaixa em cada frase, tá bom? E página 14, que é uma revisãozinha bem rapidinha. Agora eu sei. Para termos energia e disposição para realizar nossas atividades, a gente precisa de quê? Alimentação equilibrada e saudável. E através de que a gente consegue essa alimentação saudável e equilibrada? Comendo um prato colorido, que tenha bastante nutrientes, carboidratos, proteínas, sais minerais, vitaminas, que são necessários para o nosso corpo, certo? Os alimentos contêm nutrientes que o nosso organismo necessita. E aí tem o que a tia já falou, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, que é as gorduras saudáveis, vitaminas e sais minerais, certo? E aqui no caderno, vocês vão pegar o caderno, colocar aí a página 14, cabeçalho, a data, e aí vocês não precisam copiar a questão, vocês só vão responder. Devemos ter higiene e alguns cuidados com os alimentos, conservando-os de forma adequada. Substitua esses desenhos que tem aqui, junto com as palavras, que vai formar outras palavras, e aí vocês vão descobrir o que é que esse texto quer dizer. Vocês vão fazer no caderno. Exemplo, aqui tem uma mão mais um A, então é o quê? Junta e aí completa, certo? E aí vocês vão fazendo, ó, número 1, não é a mão, é o 1. Mais A, uma. Aí não precisa colocar o mais, vocês só vão ir escrevendo um texto corrido, certo? E aí, vamos agora para a aula de religião. Aqui já encerrou, tá certo? Então, peguem a folhinha de vocês. Só vai ter atividade de sala, tá certo? Atividade complementar de religião. Cruzadinha sobre a história de Ruth e Noemi. A história de Ruth e Noemi vai disponibilizar o link no grupo, tá certo? Para vocês assistirem e vocês entenderem um pouquinho sobre ela. E é uma história de amizade. Por quê? Ruth, em nenhum momento, quando Noemi estava em dificuldade, Ruth deixou ela. E não era mãe dela, era a sogra dela. E nem por isso ela a abandonou, ela ficou presente e a ajudou em todos os momentos. E aí a história é bem bonita, bem interessante. E aí tem a cruzadinha sobre a história de Ruth e Noemi. E aí tem 8 pontinhos que vocês vão responder. Primeiro, meu nome significa feliz. Que nome significa feliz? Fui marido de Noemi. Assiste lá no desenho. Sou moabita, nora de Noemi, o 3. 4. Casei-me com Ruth.
5. Sou o segundo filho de Noemi. Aí a tia botou uma dica, porque na história não aparecem os dois nomes dos filhos de Noemi. Então aqui está o primeiro e o segundo. Então vocês vão escrever o segundo nome. País de Ruth, cidade de Noemi. Sou parente de Noemi e casei-me com Ruth, certo? E aqui vocês vão preencher de acordo com as perguntinhas, certo? Questão número 2. As frases de 1 a 4 estão de acordo com a sequência que você assistiu no vídeo. Então vocês vão enumerar 1 até o 4 as frases que estão aqui, certo? Vocês colocam entre parênteses. 3. Escreva com suas próprias palavras como você pode ajudar outras pessoas, assim como Ruth fez, certo? Então pensa um pouquinho, como é que a gente pode ajudar outras pessoas? Então são 4, certo? Que vocês vão colocar. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, foi muito bom estar com vocês. E bom final de semana, certo? Passem um final de semana abençoado com a família de vocês, aproveitem bastante. Te amo muito vocês, está com muita saudade e até a próxima aula.